No capítulo da análise combinatória, vamos adquirir ferramentas que nos permitem resolver problemas de contagem. Problemas de contagem que não serão tão simples como os que conhecíamos até então, serão algo mais complexos e daí que precisaremos de novas ferramentas. Eu vou então começar com o princípio fundamental da contagem, é aqui que tudo começa, reparem, princípio fundamental da contagem. É importante percebermos bem este princípio, ele também não é complicado, mas a aplicação depois nos problemas poderá não ser tão simples, ok? Bom, eu vou então começar por enunciar o princípio fundamental da contagem e a sua definição diz o seguinte, eu vou ler, se um acontecimento A for composto por vários acontecimentos A1 e A2 e A3 e assim sucessivamente, e se o acontecimento A1 ocorre N uma vez e o A2 ocorre N duas vezes e o A3 ocorre N três vezes, então o acontecimento A ocorre N1 vezes N2 vezes N3 e assim sucessivamente. Bom, é claro que eu ter lido isto ou não, certamente ficaram a perceber o mesmo, porque estas definições são sempre um pouco teóricas e nós só com a definição acabamos por ficar na mesma, não é? Por isso é que eu vou explicar o princípio fundamental da contagem através de um exemplo e depois de resolver o exemplo, iremos então ver que se enquadra aqui nesta definição. Vamos então partir para um exemplo. O exemplo é o seguinte. Temos uma situação que diz que no bar da escola há 2 tipos de bebidas e 3 bolos diferentes. Se um aluno quiser uma bebida e um bolo, de quantas formas pode fazer o seu pedido? É esta a questão. Eu vou então aplicar o princípio fundamental da contagem, mas não numa primeira abordagem. Ou seja, vou primeiro resolver o problema sem aplicar o princípio fundamental da contagem, resolvendo como se eu não conhecesse ainda esta ferramenta, e depois irei então resolver com o princípio fundamental da contagem exatamente para fazer a diferença, ok? Bom, então como é que eu poderia resolver este problema? Este é um problema simples, se calhar até já o resolveram de cabeça, mas se alguém não estiver a ver, poderíamos fazer um esquema, não é? Então no bar da escola há 2 tipos de bebidas e 3 bolos diferentes. Nós temos bebidas e bolos. Bebidas temos 2, não é? Portanto, uma bebida, 2 bebidas. Poderemos tentar fazer um esquema para ajudar a contar as bebidas e os bolos, não é? Poderá ser um esquema deste género. Eu estou a ver aqui as bebidas e estou a ver aqui os bolos. De quantas formas é que eu consigo ir ao bar e beber uma bebida e comer um bolo? Bom, pode ser esta bebida com este bolo, ou esta com este, ou esta com este. Aqui já vão 3, não é? Ou então pode ser esta bebida com este bolo, ou esta com este, ou esta com este. E irão mais 3, ou seja, 3 mais 3, tenho 6 maneiras diferentes de beber uma bebida e comer um bolo. Bom, mas agora reparem, este exercício era simples, deu para fazer aqui um esquema, tudo bem. Vamos imaginar que temos uma situação onde temos bebidas e bolos e depois temos uma sobremesa e depois temos mais qualquer coisa, repousados e depois temos não sei o quê. Portanto, temos uma série de situações que vamos ter que escolher uma de cada. E imaginem que em vez de ser 2 bebidas, tínhamos 200 bebidas e 300 bolos. É claro que um esquema destes tornava-se impraticável, não é? Bom, este é então um exemplo onde se poderá aplicar o princípio fundamental da contagem, que é nós trabalharmos da seguinte forma. Portanto, aplicando o princípio fundamental da contagem. Escrevemos na mesma bebidas e bolos, e agora vamos ver bebidas, quantas possibilidades de escolha é que eu tenho? Tenho 2 e eu quero também um bolo. Quantas possibilidades é que eu tenho para escolher o bolo? Tenho 3 e, portanto, 2 vezes 3 igual a 6 dá o número total de situações que eu tenho de escolher uma bebida e um bolo, ok? Reparem, o que eu pretendo com este exemplo é exatamente que percebam este vezes. Porque é que aqui está vezes, e reparem, aqui está vezes porque eu quero cruzar todas as possibilidades que eu tenho nas bebidas com as possibilidades que tenho nos bolos. E esse cruzamento é possível verificar aqui no esquema. Realmente estamos a cruzar, reparem. Eu para cada bebida tenho 3 possibilidades, como tenho 2 bebidas, logo 2 vezes 3. Se eu tivesse aqui 4 bebidas, seria 4 vezes 3, não é? E portanto, olhando para o esquema acima, nós conseguimos perfeitamente perceber este vezes. E eu estou a salientar isto porque sei que em problemas mais complexos, se calhar irão perguntar, mas é vezes ou é mais? Bom, por vezes lembrem-se de exemplos mais simples para perceber a questão do vezes, ok? E depois generalizamos a outro contexto. Bom, eu agora vou ainda salientar a importância do vezes e do mais no princípio fundamental da contagem.
Reparem só, antes de avançar para outro exemplo, vou só fazer referência ao seguinte, à definição. O que é que nós vimos então na definição? Nós dissemos assim, se um acontecimento é composto por vários subacontecimentos, ou seja, aqui o acontecimento era ir ao bar e escolher uma bebida e um bolo. E existem então dois subacontecimentos, que é escolher a bebida e escolher o bolo. Se escolher a bebida se pode verificar de duas maneiras diferentes, e se escolher o bolo se pode verificar de três maneiras diferentes, então o acontecimento genérico, ir ao bar e escolher uma situação destas, acontece de 2 vezes 3. Era isso que dizia então na definição, se forem ver lá ao início. Okay? Multiplicar os subacontecimentos para contar o número total de casos que podemos ter no acontecimento inicial. Bom, eu vou então salientar a importância do vezes e do mais no princípio fundamental da contagem. Isto é realmente muito importante, é uma dica prática importantíssima para resolver os problemas. E diz o seguinte, em contagens quando se lê I, escreve-se vezes multiplicação, em contagens quando se lê OU, escreve-se mais adição. Bom, o que é que isto quer dizer também? Porque isto é uma dica, isto é apenas uma dica, ok? É claro que isto não vem como definição em lado nenhum, mas é uma dica importante porque por vezes ajuda nos enunciados, a identificar nos enunciados estas palavras. Temos com os devidos cuidados, como é lógico. Eu vou fazer também o exemplo para ficar mais claro. Então, no segundo exemplo temos o seguinte. Numa cidade existem dois restaurantes, o A e o B. O restaurante A tem 2 pratos, peixe, carne e 3 sobremesas, fruta, pudim, gelado. O restaurante B tem 3 pratos, peixe, carne, marisco e uma sobremesa, fruta. Ao chegar a essa cidade para ir almoçar, de quantas maneiras podemos fazer a escolha de modo a comer um prato e uma sobremesa? Bom, reparem na situação. Vamos imaginar a situação a acontecer. Existe uma cidade que tem 2 restaurantes, eu chego a essa cidade e eu quero ir comer, almoçar ou jantar, não interessa. Eu quero ir comer uma refeição. Mas eu para comer uma refeição, eu não posso ir aos dois ao mesmo tempo. Eu não posso ir ao A e ir ao B. Eu tenho que escolher um, não é? Para comer uma refeição completa. E portanto, o que pode acontecer neste contexto é o seguinte. Eu vou ao restaurante A ou, reparem na importância deste ou vou ao restaurante B. E reparem que este ou nem sequer está no enunciado. Penso eu que não estará, não estou a ver por aqui. É algo que nós temos que deduzir do contexto da situação que nós estamos a viver, não é? Pode acontecer isto. Posso vir ao restaurante A ou ao restaurante B. Isto são situações distintas. Nós aqui não temos que cruzar uma com a outra. Porque vai acontecer uma coisa ou outra. Não vão acontecer as duas, ok? E portanto, daí a importância deste ou. Bom, e depois começa a pensar, se for ao restaurante A, o que é que pode acontecer? Eu tenho que escolher um prato e uma sobremesa. Mas, se for ao restaurante B, eu também terei de fazer o mesmo, escolher um prato e uma sobremesa. Portanto, lá está aqui o ou e vamos comparar este ou com estes is, ok? Reparem, no restaurante A eu quero um prato e uma sobremesa. Aqui já tenho que cruzar todas as possibilidades que tenho para os pratos com todas as possibilidades que tenho para as sobremesas. Eu quero cruzar estas possibilidades todas. E aqui também vou cruzar, mas não vou misturar uma situação com outra. Eu aqui vou adicionar, ok? Lá está, quando temos um ou, vamos adicionar. Bom, nós vamos então começar a contar. Eu quero um prato. No restaurante A, quantos tenho? Tenho 2 pratos, então tenho aqui 2 possibilidades. Sobremesas tenho 3, então tenho aqui 3 possibilidades, não é? Mais, reparem, o ou é um mais. 3 possibilidades para um prato no restaurante B e uma sobremesa possível, que é a fruta, aqui no restaurante B, ok? E desta forma temos a situação contada, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3, ou seja, existem 9 maneiras diferentes de eu almoçar naquela cidade, ok? Se existissem, como é lógico, só 2 restaurantes. Bom, isto é então para salientar a importância do I e do OU nos problemas. É muito importante nós colocarmos na situação, imaginar a situação a decorrer e tentarmos escrever, portanto, aquilo que pretendemos, ok? E agora vou então resolver apenas mais um exercício. O princípio fundamental da contagem está aqui introduzido. Na aula prática irei fazer mais exercícios e para ficar mais consolidado, não é? Vou então só resolver aqui mais um exemplo, que é um exemplo típico também, que diz o seguinte: com os algarismos de 0 a 9, quantos números ímpares de 6 algarismos é possível formar?
Eu aproveito já para deixar aqui algumas dicas. Quando temos um problema que poderá ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, o ideal é o ideal não, é obrigatório mesmo, é obrigatório nós atacarmos de início as restrições do problema. Um problema tem sempre restrições, neste caso tem umas quantas, os algarismos têm que ser de 0 a 9, o número tem que ser ímpar, tem que ter 6 algarismos, tem aqui uma série de restrições. Existe sempre alguma restrição e, portanto, nós vamos apontar primeiro para as restrições, ok? Por exemplo, eu tenho um número com 6 algarismos, eu posso tentar imaginá-lo aqui, não é? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 algarismos. Estou aqui a visualizar. Depois, eu sei também, por exemplo, que tem que ser ímpar. Bom, mas para um número ser ímpar, ele tem que terminar em algarismo ímpar, não é? Portanto, o meu último algarismo tem que ser ímpar. Então, coloco aqui um i, que é a minha indicação de que aqui tem que estar obrigatoriamente um algarismo ímpar. Depois, posso também, é aconselhável, visualizar o meu espaço de resultados, de onde vão sair os algarismos para fazer o número. São de 0 a 9, diz aqui no enunciado, não é? Então eu coloco-os aqui todos para visualizar, se for possível. Se estivermos numa situação em que não é possível, teremos que imaginar e não os conseguiremos escrever, não é? Mas quando é possível, escrevemos. E agora, vamos começar a preencher os passos deste número, aplicando então o princípio fundamental da contagem. Eu vou dizer assim, começar então nesta restrição e dizer quantas possibilidades eu tenho aqui para o número ímpar. Bom, tenho 5. Quantos ímpares são? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. São 5, não é? 1, 2, 3, 4, 5. E depois vou continuar a preencher o meu número, aplicando então o princípio fundamental da contagem. Reparem que eu quero um algarismo aqui, e um aqui, e um aqui, e um aqui. Portanto, eu vou multiplicar isto tudo, ok? Bom, por onde é que eu devo começar agora? Eu devo começar por aquele espaço que ainda tem restrição. E se aparentemente pode parecer que não existem mais restrições, temos ainda aqui uma restrição que está meio escondida. E foi por isso que eu coloquei aqui este exercício. Reparem que o número tem que ter 6 algarismos. Então aqui no início não poderá estar o número 0, ok? Eu dou um exemplo, vamos supor o número 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu, se apresentasse este número a alguém e perguntasse que número é este, bom, a pessoa iria-me responder é o número 12.345. E o número 12.345 não tem 6 algarismos, ok? Tem apenas 5. E, portanto, quando estamos a falar de números, e só quando estamos a falar de números, por exemplo, se este fosse um problema para fazer códigos para um cofre, já poderia estar aqui o 0, porque o 0 pode estar no início num código de um cofre, não é? Mas como estamos a construir números, então o 0 não poderá estar aqui no início, ou seja, tenho 9 possibilidades. Chama a atenção que no exercício também poderia dizer que os algarismos teriam de ser diferentes. Bom, se tivessem que ser diferentes, para aqui teria 8 hipóteses, porque não podia ser o 0, nem poderia ser o algarismo que já estava colocado aqui nesta posição. E, portanto, seriam 8. Ok? Mas, neste caso, não diz. Os algarismos podem ser iguais. Então, aqui só tenho que ter o cuidado que não pode estar o 0. Tenho 9 possibilidades. Destes 10 algarismos que aqui estão, pode ser qualquer um menos o 0. Bom, e agora continuo, já não tenho mais restrições, então quantas possibilidades tenho aqui para este lugar? Já tenho 10, porque pode ser um algarismo qualquer, e para aqui também tenho 10, e para aqui também tenho 10, e para aqui também tenho 10, ok? Bom, não interessa agora o resultado, de qualquer das formas também será fácil de fazer, porque 5 vezes 9 dá 45, e depois é acrescentar 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Portanto, 45, 1, 2, 3, 4. Bom, só mais uma referência aqui a esta situação. Ficou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, porque os algarismos podem se repetir. Neste caso, não diz nada no exercício que eles têm que ser diferentes. Se dissesse, eu tinha que ter o cuidado e ir diminuindo uma possibilidade, que era a que já estava colocada anteriormente, ok? Mas, relativamente a isso, iremos ver ainda muitos exercícios. Bom, o princípio fundamental da contagem está apresentado, então, até uma próxima!